a chave de performance do indicador, né? Traduzindo, portuguesando. Então, é o que direciona a gestão se a organização está positiva ou negativa, se realmente está fazendo sentido aquelas ações para aqueles resultados, tá? Não se gerencia o que não se mede o que não define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, o pessoal Peter Drucker, ele tem uma fala muito semelhante que é uma parafraseando essa citação de Demi, né? Alguns dizem que é pai da qualidade, mas você não consegue de fato ter resultados na organização se você não tiver números, fatos e dados. Você não consegue gerenciar isso se você não tiver realmente esses números quantificados, essas informações extraídas. E não é só extraída para o gestor, porque assim, a partir do momento que você olha para o carro e percebe que acabou o combustível, isso pouco adianta. Você tem que olhar para o carro e observar que está acabando o combustível, tomar uma ação e talvez não é você que vai abastecer o carro, vai ser alguém da equipe. Então, esse indicador, essa informação deve estar de fácil acesso das pessoas, tá? E nós temos como que funciona o indicador. O indicador, o KPI, né? Ele muitas vezes a gente pensa que métrica, confusão com indicador, nós temos ali uma visão que a área tem que prover essas informações. Tecnicamente seria assim, pessoal. Nós temos a gestão estratégica que provê a diretriz da empresa, o norteador organizacional, missão, visão e valores, o planejamento de cada área. Então, igual o painel de avião mesmo. Cada área tem acesso a esta informação, né? E aí, a partir do momento que eu tenho acesso a essas informações, eu consigo visualizar todos os demais, né? Cada área ela persegue essa métrica, esse indicador, e dentro das áreas nós temos as métricas, tá? Então, quando a gestão estratégica provém para as áreas uma informação que deve ser atingido aquele resultado, logo as áreas irão definir metas, processos, quais recursos humanos, financeiros, de infraestruturas e quais as métricas e indicadores serão construídos para atingir esse resultado maior. Tá? Então, cada área desenvolve o seu plano de ação com base no planejamento da área. Por isso que é importante, quando a gente começa a juntar no início de um trabalho, do mapeamento as-is, depois o mapeamento to-be, e depois o plano de ação, e depois o acompanhamento, e por fim o painel de indicadores, um dashboard e também a implantação de uma área de projetos, processos ou qualidades que seja, ele vem de frente com essa etapa. É tudo um quebra-cabeça, que é um efeito cascata, que se não acontecer lá atrás, não faz sentido tocar aqui. E não tem como impor uma consultoria nesta área ou colocar a gestão de processos se eu não fiz toda a primícia antes. Então, obrigatoriamente, eu não consigo comprar aquilo que eu quero, e sim que eu tenho que comprar o pacote todo, implantar tudo para conseguir ter o resultado aqui no final, né? Então, pensando assim, a gestão estratégica, ela define os principais, um dashboard, um painel de avião. Eu não preciso olhar todas as luzes, eu preciso olhar as luzes principais. Eu olho a luz do lado direito da tela de vocês, mas do lado esquerdo meu aqui, o lado esquerdo, e vejo exatamente que teria ali uma luz vermelha acesa. Aí eu desço para ver exatamente qual métrica não está sendo atingida. Tá? Então, algumas métricas geram indicadores. Então, assim, o indicador é um composto de algumas metas. Duas métricas é a mesma
é a mesma linha de dados gera informações, que informações gera conhecimento, tá? De acordo com a afirmação de Carpinetti, os objetivos da qualidade, além de serem definidos pela alta direção, devem ser coerentes com a política de qualidade da organização e monitorada por meio de indicadores, cuja quantidade é estabelecida conforme a capacidade que a empresa possui para coletar e analisar criticamente esses dados. Então, assim, quem vai definir a regra, quem vai definir o que nós perseguiremos, quem vai definir o que deve ser mensurado? Alta gestão. Tá? Então, nós já temos lá um planejamento de informação, nós já temos um planejamento de repente até estruturado, o François comenta se já tem essa estrutura pronta. E aí, quem dá o norte para a equipe correr atrás dos resultados é a alta gestão. E a alta gestão vai olhar o painel ali, ver se está fazendo sentido, se está atingindo o resultado e a partir daí definir planos corretivos, definir o PDCA, né? Fazer o controle, fazer a ação, fazer o planejamento e a execução. Perceba que eu não comecei pelo planejamento, porque o planejamento já está pronto. Agora é controle e reação, vamos dizer assim. Mas tá, o cisne negro, né, que normalmente o pessoal diz que tem até um livro e peças teatrais, né, que é algo único e algo a ser estudado. Como que eu consigo definir indicador? Como que de fato, qual é a metodologia, qual que é o sentido, da onde se tira, porque assim não existe uma receita de bolo. Para cada negócio e para cada momento da empresa, nós temos norteadores. É fato que os indicadores, eles direcionado. Olha só, Thiago, você falou, então vou já eu vou pegar esse gancho seu que você falou, cada momento. Não. Eu posso então pegar e mudar meu indicador todos os instantes? Não é positivo, porque senão você não consegue fazer comparativo, né? E se eu estou falando que é planejamento estratégico não muda todo ano. Planejamento é de médio e longo prazo. Nós estamos falando próximo de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos. Então esse indicador ele deve ser constante. Talvez a métrica ali naquele momento para atingir aquele indicador faça sentido por determinada ação, né? Mas quando você, por exemplo, você está com uma alta rotatividade, não faz parte do KPI, você vai definir lá uma métrica para mensurar as áreas que estão tendo turnover, mas é algo muito pontual. Mas é interessante porque se você tem longo de 15, 20 anos, 10 anos que seja, você começa a construir histórico. E a tomada de decisão literalmente funciona assim. Você olha para os números de trás, vê o que está acontecendo hoje, olha para o mercado futuro e toma a decisão. Então não existe... e aí você vai fazendo comparativo. O pessoal de contabilidade e financeiro usa muito isso. Qual que era o meu resultado planejado e qual que foi o meu resultado realizado? E justamente isso, você começa a ter percepção se a sua assertividade está próxima, né? O quanto assertivo você é. E aí você pega essas informações e começa a balizar, reduzir a assertividade, né? Reduzir a assertividade, reduzir a sua margem de erro, né? E aí nós temos alguns norteadores de indicadores, tá? Então nós temos alguns pilares, alguns grupos de indicadores, né? Nós não falaremos exatamente do que é o indicador, nós não daremos essa visão do que é o indicador. Se o François falar que o foco da BCenter é crescer, um dos pilares será a parte comercial. Se falar, não, nós manteremos na metodologia que dos processos que são, os resultados que nós estamos alcançando, um dos pilares será manutenção da qualidade. Então aqui, o estratégico é para onde a organização está indo.
De fato, não se a organização falar nós não teremos estratégia, seremos do mesmo modo que estamos, isso é uma estratégia. Né? Se é competitiva ou não, é outro porém. Aí tem os crivos lá da competitividade. Então, estratégia é um norteador que direciona a organização para realizar os processos, para realizar as ações e entregar os resultados, mesmo que ele seja medíocre, mesmo que ele seja aquém do que o concorrente entrega. Tá? Isso é estratégico. Qualidade é atender os critérios do cliente. Então, qualidade é você perceber o que o cliente deseja e aí você atender esses critérios dele. Então, você tem alguns indicadores. Capacidade, nós estamos relacionando recursos de entrada versus recursos de saída e capacidade de produzir aquele serviço negociado com o cliente. O quanto a minha empresa tem capacidade de entrega, né? Qual é o SLA? Então tem alguns norteadores para isso. E produtividade é o quanto recurso eu usei versus quanto tempo eu levei. Então nós temos alguns norteadores ali para conseguir direcionar. E como que eu consigo fazer essa implantação de indicador, ou até mesmo, não é implantação, como eu consigo definir o indicador? Primeiro, os gestores de cada área, junto com a direção, ou só a direção, isso não existe uma regra, define o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é definido pelas pessoas que faz sentido para a organização desenvolver. Às vezes, que faz sentido assim no quesito. A diretoria tem uma limitação naquela área, então ela não tem conhecimento para definir informações daquela área ou para fazer análise daquela área. Por exemplo, análise SWOT, oportunidade de mercado, de repente ela não tem toda aquela bagagem de conhecimento. O gestor não precisa conhecer tudo, o gestor ele precisa gerenciar e saber articular. Então são competências, então às vezes você vai ter técnicos muito aprofundados e o gestor ele vai ter a visão empreendedora, a visão de administração. E aí ele chama essa pessoa, obtém essa informação, a pessoa ajuda a construir essa informação e aí essa pessoa se ausenta. Então pode ser colaborativo também. Se o gestor tem todo esse total conhecimento, ele constrói sem a necessidade de ser colaborativo. Tá? Então planejamento estratégico. Depois define os números que atingirão a estratégia e aí pode ser cada área auxiliar, então a construção dessa pirâmide, tá? E a gente vai construir aqui pelo menos um esboço dessa pirâmide. Então, quais números auxiliarão a atingir esse resultado? E depois nós temos ali qual ferramenta eu utilizarei, quais dados, né, eu preciso extrair da fonte que eu preciso extrair. De repente, o nosso sistema, o Gira, não permite extrair para um BI, né, tem o aplicativo lá que chupa as informações, né? Quem vai ser responsável por entregar? E aí nós já estamos falando de processo. Quando você olha para a cadeia de valor, você vai observar quais processos conseguirá prover resultado para a minha organização. Então, quais são os processos-chave? Isso nós já temos. Temos os processos essenciais. Qual é a entrega de cada processo? Perfeito? Nós já temos, então, o que eu vou monitorar para atingir. Né? Então, você já tem um norteador ali. E quais são as métricas dentro desse processo que irá prover essas informações? Tá? E como irá mensurar? Semanalmente, diariamente, de hora? Né? Então, por exemplo, no varejo, existe na rede de fast food, nós mensuramos por hora. Então, quantas pessoas tem que passar por hora? Eu não preciso ver o ticket médio no final da quinzena. Não, eu vejo ali por hora. Não está rolando aquela quantidade de pessoas passando na praça de alimentação. O que eu vou fazer? Já vou acionar o marketing, já vou direcionar. Antes de chegar ao final de semana, eu já tenho ações promocionais. De repente, para quem foi no Burger King, o pessoal distribuindo no shopping aquele encarte de desconto. É uma estratégia. Então, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então eu tenho que realmente ter norteador claro e ter plano A, plano B, plano C traçado para colocar em prática quando houver necessidade. Por fim, qual o canal de comunicação?
Será intranet? Será um dashboard de uma TV? Será por SMS? Será por reunião mensal, semanal, diária? No banco, nós fazíamos diariamente. Início do expediente, começava a reunião e final do expediente, concluía-se o resultado diário alcançado. E não se olha CPF, se olha resultado. Qual é o montante que você trouxe para a organização? Nossa, Thiago, não é humano isso, né? Nós estamos citando aqui que o CPF ele precisa de resultado para continuar vivo. Senão, virou ONG. Né? Senão não é uma empresa e o foco da empresa é atingir resultado, né? e se manter, gerar lucro, perdão. Atingir resultado não, ONG atinge resultado. Empresa atinge lucro, porque senão não consegue manter operações, tá? Por onde começar e o que mensurar, pessoal? Quais são os nortes? Né? O cisne negro aí voltou. Né? Então nós temos ali alguns norteadores. Novamente, não estou trazendo sugestão de indicador, porque a consultoria tende a ser imparcial, justamente consultoria, dá norteador, consulta, e aí quem escolhe é o cliente. Se o cliente ele falar, nós iremos mensurar isso, talvez a consultoria tenha uma percepção que o que você vai mensurar talvez não consiga atingir o plano estratégico. Por isso que o plano estratégico é muito relevante antes da gente continuar essa conversa, tá? E ter clareza, não precisa abrir, mas ter clareza. Tá? Então, assim, quais são as informações relacionadas à manutenção da formação de informação, formação de conhecimento da organização? Talvez tem empresas que desejam mensurar esse assunto. Qual é a informação dos clientes que eu desejo acompanhar? Quais informações das pessoas que eu desejo acompanhar? Da estratégia e planos, né? Dos processos, da liderança, da sociedade. Quais resultados são relevantes? Né? E a partir daí eu começo a construir um dashboard, eu consigo construir, colher dados, extrair esses dados e ao mesmo tempo fazer análise no BI e construir informações para a tomada de decisão. Então, quando eu olho quais áreas que eu irei atuar, tecnicamente eu consigo ter um plano de ação, consigo desenvolver o meu dashboard, consigo ter clareza de quais resultados serão atingidos, tá? O norteador, essa imagem é da FNQ, tá, pessoal? Fundação Nacional da Qualidade.